Gonu espera ansiosa por elas. Meleque chega e alegra a vida da senhora Pateta. Aicel se retira, deixando todos sozinhos. Antes de começar a conversa, Gonu pede para Turna não fugir do papo como sempre faz. A pequena aceita. Gonu avisa que Zeynep está muito triste. Turna novamente foge do papo, mas Gonu insiste mais uma vez. Gonu explica que Zeynep ficou absurdamente doente e por isso que ela nunca ligou para a filhinha. Turna conta que Zeynep já lhe disse isso, surpreendendo Gonu, mas o que pesa é que ela nunca lhe procurou depois que se recuperou. Gonu explica que isso aconteceu porque disseram para Zeynep que elas duas nunca mais poderiam se encontrar. Turna não acha que isso seja desculpa, porque as mães sempre conseguem encontrar seus filhos, como a própria Gonu, que procurou Zeynep até o fim. A pequena lembra que Zeynep nunca lhe procurou e decidiu esquecê-la para não mais sofrer. Sully cantarola enquanto observa algumas de suas roupas que comprou para o trabalho. Ela recebe uma ligação de Zeynep. Sully surta dizendo que não quer falar com a inimiga, mas Zeynep pede para elas terem uma conversa sobre Meleque. Sully fica passada em Cristo com a professorinha falando o nome Meleque e não Turna. Zeynep pergunta se elas podem ou não ter a conversa. Meleque e Gonu se divertem e batem papo tricotando. A pequena pede para a senhora Pateta fazer um presente para ela usando uma fitinha vermelha. Aicel entra chorando no ambiente e conta para Gonu que mobiliou a casa inteira para o casamento do filho, mas a noiva chutou a bunda do seu filho e agora não quer nenhum dos dois na casa que ela reformou. Aicel dá a chave da casa para Meleque pendurar, pois ela nunca mais será usada. Zeynep e Sully estão em um encontro. Zeynep luta para falar Meleque, mas faz o esforço. Ela admite que a dor de saber que Meleque morreu a destroçou por dentro e ela se sentia encurralada todos os dias, sem fôlego, sem saída. Zeynep pergunta por que raio Sully fez isso e garante que jamais vai perdoá-la. Porém, entende que a própria Sully não a perdoe também, já que ela tirou o Meleque dela. Sully corrige que Zeynep não tirou o Meleque dela. Ela sequestrou a garota, mudou o nome dela e depois a rejeitou. Sully pergunta logo o que ela quer. Zeynep pede para ela deixá-la ver Meleque. Sully conta que, por mais inacreditável que isso seja, é a própria Meleque que não quer ver Zeynep. Zeynep confessa que talvez essa seja a última oportunidade de ver Meleque, deixando Sully intrigada. Sendiz e Elias chegam em um bar. Entrando lá, Elias pergunta por garçom onde está Ahmet. O garçom responde que logo mais ele chega. Os dois se sentam para esperá-lo. Sendiz comenta que lá é bem movimentado. Elias conta que o dono do lugar se chama Mustafa e é um cara muito gente boa, mas o filho dele acabou morrendo dia desses e agora ele vai embora, deixando um bar para um cara de sua confiança chamado Ahmet. Agora, Ahmet precisa de um sócio que imponha respeito. Sendiz se acha a pessoa certa para ser esse sócio. Ahmet aparece e cumprimenta os dois na mesa. Sendiz comenta com Elias que o achou bem simpático. Zeynep enrola muito, mas deixa nas entrelinhas para Sully que corre risco de morrer. Ela chama o garçom para espantar o climão que ficou. Enquanto Sully analisa o cardápio, Zeynep pede para Megera deixá-la ficar algumas horas com Meleque, pelo menos fazer um piquenique. Sully garante que a filha não vai querer. Zeynep quase começa a chorar, comovendo Sully. Sully propõe que elas perguntem juntas a Meleque se ela topa, deixando Zeynep esperançosa. Ahmet conta para Sendiz que gostou dele. O Bana não responde que também gostou de Ahmet, mas quer logo saber quanto vai ganhar neste novo negócio, que seria até bem perto de sua casa. Ahmet explica que o restaurante está com dívidas que chegam a 1.600.000 liras e com pouco dinheiro em caixa. Sendiz garante que vai fazer aquela bodega funcionar. Saindo do restaurante, Elias pergunta como Sendiz vai conseguir essa grana. Ele afirma que vai dar um jeito. Nesse mesmo momento, o jeito aparece. Zeynep dirige sem perceber a presença do vilão na rua. Sendiz fica estático olhando para ela e para o seu carrão. Elias pergunta o que foi e Sendiz mente que não foi nada. Carride aproveita a presença das filhas em sua volta à casa. A loiruda pergunta se Zeynep tem falado com Gonu.
Zeynep comenta que ainda está chateada por não ter sabido da verdade antes, mas entende que era algo muito chocante. Duru compartilha da chateação da irmã, porque não consegue enfiar na cabeça como alguém consegue guardar esse segredo. Enquanto isso, Kahid quer pular da ponte. Zeynep entende a irmã, porém também entende que Gonu ficou confusa ao desmantelar a mentira horrível que elas passaram. Sinan e Kahid se encaram com cara de dor de barriga. Em seguida, Kahid pergunta quando Sinan vai parar de olhá-la com esse olhar de julgamento, porque parece que ele quer a todo custo que Zeynep saiba que foi ela a maestra da mentira. Sinan explica que ele tá assim por outro motivo mais sério, mas depois fala mais com ela sobre isso. Sinan aproveita para perguntar o que Alice sabe dessa história. Kahid acha que nada e Sinan promete averiguar. Ela fica ressabiada ao saber que Alice sabe. Zeynep chega e vê os dois conversando aos sussurros, mas não desconfia de nada e se despede da mãe. Na saída, Zeynep pergunta se Sinan deu com a língua nos dentes para Kahid sobre seus exames preocupantes. Ele garante que não. Ao entrarem no carro, Zeynep comenta com Sinan que é muito grata por poder confiar cegamente nele. Como o ator do Sinan é muito ruim, ele faz uma cara que eu não consegui identificar, mas deve ser desgosto, medo, sei lá. Em seguida, Sinan se reúne com Ali, já demonstrando sua ansiedade para saber o que o rival sabe. Ali revela que descobriu que Sinan sabia que Turna estava viva e não contou para Zeynep. Sinan pergunta como ele descobriu e Ali lembra que é jornalista. Sinan avisa que não deve nenhuma satisfação a Ali, por mais que ele pergunte por explicações. Ali então questiona como Sully fez isso sozinha, ou melhor, por que ela faria isso. Sinan conta que descobriu há 3 meses e só isso que é capaz de dizer. Ele deixa o inimigo com as palavras na boca. Ali promete descobrir tudo, tintim por tintim. Gonu atende um telefonema de Kahid e a loiruda começa a esculhambar a coitada, a acusando de ter contado tudo para Ali. Kahid a acusa mesmo de ter causado todo um rebu só por causa de sua honestidade. Gonu avisa que vai desligar na cara de Kahid se ela continuar lhe tratando desse jeito e grita para ela baixar a bola. Gonu deixa bem claro que não contou isso para Ali e que Kahid só tá assim por causa da culpa dela, que vai carcomê-la até a morte. Kahid fica passada ouvindo os gritos de Gonu, que ordena que a loiruda conte logo tudo para Zeynep, porque ela é a única culpada de todas as desgraças, e não Gonu. Gonu proíbe Kahid de voltar a ligá-la até que ela faça o que tiver que fazer, e desliga o telefone na cara dela. Kahid acaba chorando, sabendo que Gonu tem razão. Senhora Zeynep e eu ficamos maravilhados com o poder de Gonu e a parabeniza por ter falado tudo o que era preciso. A secretária chega na sala de Ganze anunciando Selim, que entra com flores. O adúltero pergunta se ela tem planos para aquela noite, tipo um jantarzinho em seu iate. Ganze topa na mesma hora. À noite, Zeynep revela a Sinan que foi ver Sully para negociar uma visita à Turna. Ele fica pasmo, mas ela pede para não estragarem esse momento de tranquilidade deles antes de visitarem o médico no dia seguinte. Sinan pergunta pelo menos se Turna vai querer vê-la. Zeynep não sabe, só o que sabe é que a pequena vai se lembrar desse passeio pelo resto da vida e com alegria no coração. Zeynep admite que gostaria de realizar todos os sonhos da pequena, mas só o que pode proporcionar agora são essas horas de alegria com ela. Zeynep pede para falar com Sinan algo importante, pelo menos antes dos exames. Ele avisa que antes dela falar qualquer coisa e antes de mais nada, a ama muito. Zeynep explica que é exatamente isso que ela queria falar. Por mais que não o ame da forma incondicional como ele a ama, já que ela passou grande parte da vida sem saber o que é ser amada e só descobriu quando conheceu Turna, ela o ama independente de tudo. Ganze chega diante do iate de Selim, que está organizando o jantar. Selim recepciona a paquera e pergunta se ela quer champanhe. Ela aceita com um sorrisão no rosto. Quem não gosta de ser cortejada, não? Os dois brindam por aquela noite. Kahid observa uma foto de Zeynep e se lembra do conselho de Gonu em contar a verdade. Ali faz uma chamada de vídeo com Duru após analisar o texto dela. Ele avisa que gostou tanto que quer mandar logo para o jornal todo ler, e assim ela, quem sabe, poderá ser contratada. Duru fica muito empolgada, mal sabendo como reagir.
Carride visita Duru no quarto, mas decide não incomodá-la ao ver que ela está ocupada. A loiruda observa o contato de Zeynep e decide ligar. Sinan vê a ligação no celular da esposa e atende. Carride pede para ele passar para Zeynep, porque vai contar toda a verdade agora, sem aguentar o peso de sua consciência. Sinan afirma que esse não é o momento, mas não conta sobre o estado de saúde de Zeynep. Ele fala só que a esposa está frágil e sensível, e além disso, Carride precisa cuidar o coração. Carride aceita o conselho e decide continuar guardando o segredo. Cendiz e Sully assistem a Coração Acelerado na Globo. Do nada, ele pergunta se a esposa tem falado com Zeynep. Melek fica intrigada e Sully nega, já perguntando de onde veio isso. Cendiz comenta que hoje teve a impressão de vê-la no trânsito em um carro de luxo, o mesmo carro de luxo que estava estacionado na porta da casa deles há alguns capítulos. Sully nega tudo e Cendiz avisa que a professorinha vai pagar caro se ela voltar a atravessar seu caminho. Sully sugere que ele faça o que quiser. Com seu ar de sedutor, Selim convida Ganze para navegar. Ela avisa que aquela aventura já deu o que tinha que dar. Ele não entende e Ganze mostra em seu tablet uma foto de Selim com a mulher e os filhos dele. Ganze deixa bem claro que jamais se envolveria com um homem casado. Selim tenta se explicar, afirmando que ela entendeu tudo errado, mas Ganze rebate que sabe bem o que ele queria. Ela explica que veio falar de negócios, afinal, também ficou sabendo que ele está se envolvendo com outro escritório de advocacia, sendo que já tinha fechado com o escritório Gunes. Ganze avisa que ele vai voltar a repassar os casos dele para o escritório de sua mãe e vai embora poderosa. No dia seguinte, Melek observa Cendiz saindo. Após ver o lixão saindo, Sully chama Melek para sair. A pequena estranha muito e enche a mãe de perguntas. Melek fica muito feliz por dar uma volta com o irmão. No parque, Melek canta para Hassan. Ela fica congelada ao ver Zeynep. Sully pede para a filha se aproximar da professorinha. Zeynep vai até Melek e dá bom dia para as duas. Melek pede para irem embora. Sully avisa que elas não vão, pois a professora vai passar um tempo com ela. Melek fica muito insegura e Sully pede para ela fazer isso por Hassan. Melek fica contrariada, mas aceita e as três caminham juntas com o pequenino. No banquinho, Sully reclama de muita dor nas costas por carregar o filho. Zeynep pergunta qual é o nome do bebê e fica sabendo que é Hassan. Ela pede para carregá-lo um pouco. Melek decide mimar o irmão no colo da ex-mãe. Zeynep opina que quando Hassan aprender a falar, vai falar o nome da irmã. Melek concorda, dizendo que ele vai falar Melek. Sully se sente poderosa com a resposta da filha, até porque ela falou Melek não turna, né? Mas disfarça, enquanto Zeynep fica desconfortável. Melek pede para Sully acompanhá-la no brinquedo. Zeynep se senta sozinha, mega solitária. Enquanto isso, Carride visita Gonu na lojinha. Fica um climão. Carride admite para Gonu que ela estava certa e ela cometeu um grande erro, sendo uma total egoísta. Carride pede desculpas sinceras para Gonu e conta que vai contar tudo para a filha assim que possível. Ela pede para Gonu prometer que quando Zeynep não a quiser mais por perto, que Gonu cuide dela e zele pela felicidade dela. A loiruda abraça Gonu inconsolável. Gonu garante que a filha de ambas será muito feliz.